Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fabiana. Eu vim mostrar o rosto que vai estar por trás da apresentação e dos slides, só para vocês conhecerem. E agora eu vou fazer minha apresentação. Obrigada. Então, eu sou Fabiana, eu vim apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão do estágio referente ao quinto semestre de Artes Visuais da Faculdade Uniaselv. Ele foi desenvolvido para a conclusão do estágio curricular do curso de licenciatura em Artes Visuais, um curso na modalidade EAD, referente ao primeiro semestre de 2021. O trabalho ele foi desenvolvido em 3 etapas, todas elas têm relação entre si. Eu vou apresentar as 3 etapas e explicar o desenvolvimento de cada uma delas. A primeira etapa foi a delimitação do tema, falar sobre os objetivos, a fundamentação teórica, a metodologia usada e a entrevista com um profissional da educação. O trabalho ele se concentra na área da didática e metodologia em artes visuais e o projeto de extensão é voltado para a formação e capacitação do docente. A produção foi a criação de um e-book voltado para as práticas inclusivas em sala de aula. A segunda etapa refere-se ao roteiro de observações de uma escola selecionada, que em razão da pandemia não foi possível realizar presencialmente, mas eu vou falar sobre essa escola já já. A terceira etapa foi o desenvolvimento do produto virtual e as conclusões do trabalho. O tema escolhido para a formação e capacitação do docente foi o de práticas inclusivas para o professor da educação básica. Eu criei um e-book com o título Educação Inclusiva, multiplicando práticas que acolhem. O objetivo desse trabalho é o de debater as práticas didáticas inovadoras, apresentar a definição do transtorno do espectro autista, o TEA, refletir sobre as práticas formativas no contexto da educação inclusiva, apresentar propostas de atividades que respeitem as particularidades de cada indivíduo. A fundamentação teórica ela traz uma reflexão para a prática docente. Ela conversa com o leitor sobre didática, formação contínua, o papel do professor e do seu relacionamento com as crianças, o diálogo, a importância de treinar a observação ativa, para passar a enxergar as potencialidades de cada criança e respeitar as suas individualidades. E também traz algumas informações sobre o transtorno do espectro autista. A segunda etapa consiste na observação da prática docente, que em razão da pandemia e da ausência desse plano efetivo de vacinação, não foi possível ainda estar em sala de aula. As escolas que eu tinha combinado aqui do Paraná, eu tive problemas, não consegui e a gente acabou cancelando. Essa foi uma etapa que para mim foi muito importante para desenvolver esse trabalho. Eu acabei escolhendo uma escola lá de Brasília, que é o Jardim de Infância da 208 Sul. É uma escola que foi inaugurada lá nos anos 80 e está em funcionamento até hoje. Devido à pandemia, ela não está atendendo crianças, os professores em Brasília ainda não foram vacinados, então eles não têm uma data, uma previsão de retorno das aulas. O projeto político-pedagógico conta toda a trajetória da escola e como funciona a sua organização. Hoje a escola atende aproximadamente 183 crianças. Esse é um número de 2019. Ela atende educação infantil, ano 1 e 2 do ensino fundamental e também atua tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. Todos os professores da escola são graduados e 98% deles são especialistas, eles já possuem pós-graduação. A escola tem como princípios a integralidade, a transversalidade, o trabalho em rede, a convivência escolar. Ela busca fortalecer a participação cidadã. As práticas têm como eixo norteadores a brincadeira, a interação. Ela tenta unir o educar e o brincar e o interagir. A escola busca uma educação para a diversidade. Ela deixa bem claro que educa em e para os direitos humanos e para a diversidade. Ela se baseia nos princípios éticos, forma a criança para o exercício progressivo da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum. Os princípios políticos dela estimulam o exercício da criticidade e do respeito à democracia e aos direitos da cidadania.
Também preza pela valorização e sensibilidade, a criatividade, a ludicidade, a pluralidade, as manifestações artísticas e culturais. Ela busca desenvolver a imaginação, as habilidades criativas, a curiosidade e a capacidade de expressão das múltiplas linguagens. Todos os princípios da escola estão de acordo com a BNCC. A terceira etapa é a criação do paper do estágio. Nele está descrito todo o processo de realização do estágio obrigatório. Eu optei pela pesquisa em educação inclusiva no Brasil e a sua recente inclusão nas escolas. Daí eu passei a pesquisar também sobre o TEA, os sintomas, os comportamentos observados e as dificuldades que se tem do diagnóstico. Foi uma pesquisa muito legal, gostei muito de realizar, eu tive a oportunidade de ler muito material, conversar com bastante professores, entender essa trajetória da educação no país. E aí eu desenvolvi um e-book compartilhando propostas de práticas educacionais a serem realizadas nas escolas com o objetivo de incluir todos os estudantes em sua totalidade. Para criar, eu conversei com professores de diferentes regiões, das regiões que eu já tinha morado, o pessoal que eu já conheci. Eram professores que atuavam na educação infantil e no ensino fundamental. Eu ouvi muito sobre a prática docente, a vivência na sala de aula, as dificuldades que eles têm, a questão da educação inclusiva. Foi uma conversa muito esclarecedora, me auxiliou muito na produção desse material. O e-book ele vem com um formato que busca despertar o interesse para a leitura. Ele apresenta a explicação sobre educação inclusiva, os conceitos, a importância, os desafios. Eu tento trazer essas informações acolhendo o professor, chamando ele para pesquisa e para o estudo. Fala sobre a educação inclusiva, algumas informações sobre o TEA. A proposta desse e-book não é que ele esgote o assunto, mas é para dar um rumo para o professor para que ele possa realizar as pesquisas. Eu também busco deixar muito claro aos professores a importância de entender e pensar em uma educação baseada no respeito e na inclusão, na importância deles realizarem as pesquisas, se atualizarem e, principalmente, do professor acreditar em uma vida autônoma para todas as crianças. Essa é a formatação do e-book que eu escolhi. Ele tem bastante cores, tem muitos elementos visuais. Eu tento trazer informações que despertem o interesse para a leitura. Como eu sou estudante de pedagogia, eu estudei muito sobre a questão do material didático para as crianças. E daí eu trago isso para os professores. Me pareceu também ser muito importante para o adulto. A gente ainda não tem 100% dos professores da educação infantil e fundamental com formação superior, e por isso que eu acho muito importante, eu acredito muito na relevância de produzir materiais como esses. As propostas para a prática em sala de aula, elas são baseadas em pesquisas e relatos de professores, e elas são voltadas para as crianças na educação infantil. Antes de apresentar as propostas, novas formas de comunicação são apresentadas aos professores. Eu tento sensibilizar o olhar deles, o escutar, a observação dentro da sala de aula. São muitas as possibilidades de exploração que podem ser feitas dentro e fora da sala. E cada tentativa que eu apresento é uma maneira de estimular a interação e o envolvimento de todas as crianças. E eu sempre deixo bem claro que na dúvida, no receio, o professor pode e deve buscar auxílio. Realizar todo esse processo do estágio foi muito interessante, foi bem desgastante também. Com a pandemia foi muito frustrante não poder estar em sala de aula, fazer trocas, né, de experiência com os professores, colocar tudo que eu estou aprendendo em prática na sala de aula, né, com as crianças. Eu anseio muito por isso. Mas eu espero que no próximo semestre a gente possa finalmente exercitar. E aí, como Paulo Freire diz, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperança é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Queria muito agradecer a atenção de todos vocês, eu desejo um bom momento para todo mundo e até a próxima.